Eu sou a Sol, sou diretora pedagógica da MIS, Montessori International School, e a gente tem sempre encontros semanais com a nossa consultora pedagógica do método Montessori, Edmara de Lima, que é a presidente da organização Montessori do Brasil, e a gente resolveu conversar com vocês. A gente recebe algumas perguntas e hoje a gente vai esclarecer algumas para todos. Então, Edmara, vamos lá. Qual é a primeira que você tem? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o contraste da educação Montessori com a educação convencional. E aí eu queria até que você explicasse um pouquinho sobre tradicional e convencional. Tá, ok. Quando se chama escola tradicional, aquelas escolas que seguem um determinado ritmo e que a gente às vezes tem críticas a fazer, não acho legal, no sentido assim, de que tradição é importante, né? A tradição é importante na cultura, a tradição é importante na educação. Eu digo que essas escolas são convencionais, isto é, elas seguem uma convenção que vem desde 1500, né? A gente pode remontar a Comênios ou a Igreja Católica, que começou com as escolas catequéticas e por aí afora. E esse formato de alunos, muitos alunos sentados um atrás do outro e um professor ensinando, este é uma convenção metodológica que é bastante usada. Ao passo que em Montessori ela quebra essa convenção. Então a sala não tem frente, não tem atrás, né? Eu sempre fico sorrindo quando eu recebo recomendação de psicopedagogo ou fonoaudiólogo para colocar a criança sentada à frente, né? A nossa sala não tem frente, né? E isso porque permite circulação, permite uma coisa. Acho que essa é uma questão. A outra questão que eu acho interessante é o seguinte: a escola convencional está centrada no ensinar, né? E mesmo a pedagogia, durante algumas dezenas de anos, ela te dá estratégias novas, mas sempre focada no ensinar. Montessori quebra também esse padrão porque ela se foca no aprender. Então ela quer saber como é que aquela criança aprende para que ela coloque no ambiente, né, as possibilidades dessa aprendizagem. Então, quando eu saio do ensino para a aprendizagem, eu tenho esses dois grandes focos, né? Eu acho que quebra esse paradigma. E é difícil, porque escola é um negocinho resistente, né? Não deixa para lá. É resistente. E aí, se a gente for falar um pouquinho da filosofia, né? Qual é a abordagem do Montessori e qual é a abordagem das escolas convencionais em sua grande maioria? Veja, eu acho que todo mundo tem um princípio filosófico, mas nem sempre é consciente, né? A escola convencional, ela prepara aquele indivíduo para saber algumas coisas, né? Eu acho que nós montessorianos, a gente está preocupado com esse saber. A gente quer que eles saibam matemática, somar, dividir, multiplicar, não tem por onde sair. Mas o que é que essa criança vai fazer com esse conhecimento, né? Porque ela não vai ser criança eternamente. Então, quando for adulto, esse poder do aprender a aprender, de como é que ela vai usar isso? Então é um cidadão. A Montessori fala no cidadão universal, né? Quem é esse cidadão universal? Outra coisa assim, eu às vezes, para entender o que a Dona Maria diz, eu preciso ir para outros autores. E às vezes a gente vai entender o que é esse cidadão universal, essa visão cósmica, usando outros autores, sociólogos, né? E se nós, montessorianos, queremos fazer uma educação científica, ou a gente vai estudar ou não vai, né? Não tem jeito, não tem que estudar. Então, o que é esse cidadão, né? Às vezes é uma utopia, pode ser. Mas se a gente não tiver utopia na frente, a gente não anda, né? Sabe-se que não vai chegar lá.
Eu estou nessa brincadeira há muito tempo. Quando eu entrei, eu queria uma escola ideal para minha filha. Não deu tempo. Eu achei que ia dar para os netos. Não deu tempo. Mas a bisneta está aqui. Então, eu estou conseguindo chegar. Né? Então, esse investimento todo é que você faz não para viver agora. Eu gosto de historinha, você sabe disso. Né? Meu avô era um caboclo, meu avô Lima. E ele plantava araucária a cada neto que nascia. Eu levei muitos anos para comer o pinhão da araucária que ele plantou quando eu nasci. Ele já não era vivo. Eu acho que nós, educadores e principalmente Montessori, nós plantamos. Talvez a gente não colha, mas o mundo pode ser um pouquinho melhor. Com certeza. Né? É com por certeza. aí. Então a gente está falando do adulto que a gente espera que cuide do nosso mundo no futuro, quando a gente não estiver mais aqui, mas o que a gente, dentro do Montessori, pode fazer com a criança hoje para que ela cresça uma criança saudável? Eu até lembro bastante que teve um episódio que o Freud escreve para Montessori, né? Falando que se todas as crianças estudassem no método dela, provavelmente não precisariam dele quando crescessem. Vamos falar um pouquinho disso. O que eu sinto é assim, as crianças têm necessidades e são diferentes, né? Têm gostos diferentes, talentos diferentes. Eu vejo como mãe. Eu me lembro quando minha filha estava terminando o médio e não se decidia qual é o vestibular que ia fazer, qual é a faculdade que ia fazer, e eu ansiosíssima esperando aquela decisão, até que um dia ela chegou em casa e falei, não, decidi, já fiz a minha inscrição, estou indo. Eu falei, aonde? Ela falou, vou fazer hotelaria, e eu quase tive uma síncope, né? Porque eu estava esperando filosofia pura, de preferência na USP, né? Não sei, e de repente ela foi para um curso. E hoje ela é uma senhora já de 53 anos e feliz. É uma profissional resolvida e muita gente diz, Mara, mas não vai seguir você? Não, eu sou eu, ela é ela. Acho que é essa a coisa, né? Todos os talentos são bons, né? Vai ter aquele menino que é bom de matemática, mas vai ter aquele menino que gosta de marcenaria, que gosta de fazer crochê. E por que o menino não pode fazer crochê? Né? Então, essa questão de você unir o talento ao prazer do trabalho, né? Que coisa melhor que isso, né? Então, eu sinto, por exemplo, que tem criança que nitidamente, já com 5, 6 anos, você vê que ela fica mais na área de matemática. Né? Não gosta muito da biblioteca, então a gente precisa, né, insistir um pouco, encorajar, mostrar um autor que fale de matemática. Tarará. E tem a outra criança que desenha muito bem. Né? E você pede um texto, ela olha para você e diz, mas eu posso desenhar essa história? Por que não? Sim. Né? Então, eu sinto que essa diferença nas nossas salas de respeito às necessidades. A gente ouve isso em qualquer teórico, mas eu só vejo acontecer dentro das salas Montessori. Se a gente for pensar num currículo engessado, né, de uma grande parte das escolas convencionais, não é possível aflorar todas essas inteligências e habilidades que as crianças têm, que são diferentes, né, umas das outras. Eu acho que tem um currículo básico que todo mundo tem que aprender. Né? Muita gente acha que Montessori é gozado. Uns acham que Montessori é laissez-faire, né? Que a criança escolhe, que ela está em paz, e que não é bem assim. Né? Outros acham que é muito rígido, que é engessado, que tem que falar baixo, que tem... Não, a gente fala baixo para não atrapalhar o outro. Né? É uma questão de respeito. Sim. E hoje está faltando isso. Né? Você às vezes vai num restaurante e as pessoas esquecem que tem gente na mesa do lado, falam muito alto. Né? Isso se aprende em pequeno. Sim, né? Sim. Então, acho que essa questão de currículo, o nosso é bom, academicamente muito bom. Né? A gente tem aí, se a gente for para a mídia,
né? A gente vai achar nomes famosos aí que cursaram um Montessori, né? A gente também não pode entrar naquela... Todo aluno montessoriano vai ser uma big star. Não é por aí. Eu acho que o importante é que ele tenha competência acadêmica, que ele seja um cara que entenda a sociedade, que participe dessa sociedade, que seja ativo, mas que seja respeitoso, que seja ético, né? Acho que é por aí. A gente está falando, então, do socioemocional também, que o método trabalha muito isso, né? Ele já faz parte do dia a dia das crianças. E aí, uma outra parte que você mencionou também são as funções executivas. O adulto hoje não é apenas o conteúdo que é considerado na hora de um emprego, por exemplo, né? Ele precisa ser uma pessoa flexível, e isso dentro do Montessori, nos nossos trabalhos, dentro do ciclo, a todo momento a criança precisa ser flexível para fazer escolhas, né? Quando você lembra, né, na década de 50, quem terminava o ginásio tinha emprego garantido para a vida e tinha um emprego com salário que dava para manter uma família dentro da dignidade, né? Hoje, não basta mais só nem a universidade, né? Você tem que ir além. E é engraçado, eu gosto de ler anúncio, porque anúncio reflete o que a sociedade está procurando, está buscando, né? Então, o Estadão tem lá a oferta de estágio, né? Então, eu vejo os pedidos, né? Quando ou as empresas de agenciamento, eu tenho uma amiga que é diretora numa dessas agências. Então, hoje, a primeira coisa que se pede para o executivo é que ele seja flexível, né? E como é que ele vai ser flexível se ele ficou a vida inteira aprendendo que em boca fechada não entra mosca, né? Então, acho que você tocou, é isto. Não basta saber, tem que saber o que fazer. Exato, né? com o seu conhecimento. Com esse saber. Totalmente.